Essa semana, o nosso grupo vai falar um pouco sobre conservação dos rios. O grupo é composto por mim, Ana e Bianca. Por mim, Yara. E por mim, Carla Vanessa. Bianca, existe diferença entre conservar e preservar? Existe sim, Carla. Apesar de parecerem sinônimos, preservar e conservar são coisas diferentes. Como já diz na imagem da Elmoceia, preservação é a proteção sem interferência humana. A natureza é intocável. Então, a preservação mantém a natureza intocável, promovendo ações que vão garantir a manutenção das características próprias do ambiente, como, por exemplo, uma floresta. Algumas florestas não podem ser desmatadas, não podem ter caça, ou seja, não podem ter nenhuma alteração. Então, ela é considerada como intocável. O que se difere de conservação, que é a proteção com o uso racional da natureza, manejo sustentável. Então, é um sistema mais flexível a conservação. A partir de algumas diretrizes do planejamento, esses locais eles podem ser utilizados como uma reserva extrativista, onde comunidades locais podem se utilizar dela. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a conservação dos rios, os quais podem ser utilizados, mas devem ser utilizados com sustentabilidade. Então, Bianca, por que é importante conservar os rios? Bom, a importância da conservação dos rios está interligada à importância que a água tem na nossa vida. A água ela é uma fonte indispensável para a vida dos seres humanos, visto que 70% do corpo humano é formado por água. Além disso, ela gera abastecimento de água tanto para a sociedade como para os animais. Vale ressaltar que 97,5% da água da Terra é salgada e apenas 2,5% é doce. Ainda, a água de rios e lagos corresponde a cerca de 0,3% do volume total de água doce no planeta. Vale ressaltar também que dia 22 de março é considerado como o Dia Mundial da Água, visto que a água é um recurso finito e bastante necessário. Por isso, a conservação dos rios auxiliam para que a gente não tenha problemas futuros com isso. Segundo a ONU, em 2030, a demanda por água no mundo pode aumentar até 50%. Isso num planeta que cerca de 80% de esgoto produzido pelo homem volta à natureza sem ser tratado. Tendo esses dados em mente e sabendo que a água dos rios é indispensável para a vida humana, é necessário que a gente comece a conservar cada vez mais eles. E a importância das bacias hidrográficas? Então, Carla, primeiramente, as bacias hidrográficas elas são compostas pelo rio principal e pelos seus afluentes. O Brasil, por exemplo, possui 12 bacias hidrográficas e ele é bastante privilegiado quando o assunto é água doce. Porém, o uso de agrotóxicos, poluentes atmosféricos, despejo de esgotos industriais e domésticos afetam bastante a qualidade dessas bacias. Por isso, essa é a principal importância de conservar as mesmas, visto que a água vinda das bacias hidrográficas é responsável pelo consumo humano, pela agricultura e pelo uso na indústria. Então, é importante tanto para a vida humana como também economicamente. Bianca, qual é a relação entre a conservação dos rios e a geração de energia? Bom, a relação entre os rios e a energia tem a ver com a criação de usinas hidrelétricas. No Brasil, por exemplo, as usinas hidrelétricas começaram a ser criadas na primeira metade do século XX e ela tem uma importante contribuição dos rios, visto que a construção das usinas é feita em determinados trechos do seu curso. Porém, vale ressaltar que nem todos os rios são propícios a abrigar usinas, porque é necessária a existência de desníveis, um fator que favorece a implantação de quedas artificiais. Assim, uma usina bastante conhecida é a usina de Xingó, a qual está nos estados de Alagoas e Sergipe. Essa usina foi instalada no Rio São Francisco, que é o principal rio da região nordestina. Vale ressaltar que, além de servir como usina hidrelétrica,
Esse rio ele serve também para projetos de irrigação e abastecimento de água da cidade de Canidé. Além disso, é importante economicamente, visto que ele gera turismo para todas aquelas cidades que ficam ao redor dele. Yara, o que é e qual é a importância da mata ciliar para que a gente possa conservar os rios? Então, Bianca, a vegetação ciliar pode ser definida como sendo um conjunto de formações que ocorrem às margens dos corpos de água, ao longo dos quais podem estender-se por dezenas de metros a partir das margens, e apresenta marcantes variações na sua composição florística e na sua estrutura, que depende das interações que se estabelecem entre o ecossistema aquático e o ambiente terrestre adjacente. E a mata ciliar de um corpo hídrico, ela favorece a uma menor perda de água desse corpo e evita a formação de sulcos na terra que crescem e podem formar erosões, e estas, dependendo do tipo de solo e se estiverem associadas a processos de queimadas, desmatamentos desmedidos, atividades agrícolas intensas e mal planejadas, com a ação do sol, chuva e vento, podem levar às chamadas vossorocas, que se alastram e dão início a um processo de desertificação do solo. E essa vegetação ciliar também ela é considerada fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Apesar desse tipo de vegetação ser de extrema importância, ele vem sendo degradado de forma intensa, por tratar-se de um ambiente com maior umidade. Sua vegetação é frequentemente retirada para o estabelecimento de áreas agricultáveis. E ele também sofre muito com a exploração predatória dos recursos naturais, pois a falta de práticas adequadas das atividades agrícolas, aliada às condições climáticas do semiárido, com longos períodos de estiagem, tem degradado a cobertura vegetal e acarretado o assoreamento dos rios e reservatórios pela erosão dos solos. Além do mais, a atividade humana não planejada vem comprometendo a vida do próprio homem, a sustentabilidade e detonando o processo de desertificação, principalmente onde os solos apresentam condições físicas menos propícias à exploração. Yara, e quais são as funções da mata ciliar? Carla, as matas ciliares, ela tem como função reter os sedimentos que são transportados pela chuva e diminuir o acúmulo de detritos no fundo dos rios. E também diminui a quantidade de substâncias tóxicas, como os agrotóxicos, que chegam aos rios e poluem as águas. Um outro fator é que ela protege o solo do impacto da água das chuvas, impedindo a queda de barreiras. E as raízes das árvores, elas são responsáveis por segurar o solo nas margens dos rios. E um outro ponto é que ela serve como abrigo potencial para muitos seres vivos, como aves, cobras, sapos, roedores, insetos, tornando-se assim importante para o equilíbrio ecológico. Mas, Yara, o que acontece quando a mata ciliar é desmatada? A vegetação localizada às margens dos rios e nascentes desempenha um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, e a retirada dessa vegetação traz sérios prejuízos. Alguns deles são pragas na lavoura, pois a ausência ou a redução da mata ciliar pode provocar o aparecimento de pragas e doenças na lavoura, consequentemente trazendo prejuízos econômicos às propriedades rurais. Um outro é a escassez de água, pois a ausência de mata ciliar, ela faz a água da chuva escoar sobre a superfície, impedindo sua infiltração e armazenamento no lençol freático, o que diminui a quantidade de água disponível nos corpos de água. E um outro problema também é a erosão e assoreamento, pois a mata ciliar ela é uma proteção natural contra o assoreamento, e as raízes das árvores elas seguram os barrancos próximos aos corpos de água e impedem que a erosão das margens leve terra para dentro dos rios, lagoa ou nascente. Um outro problema também é o desequilíbrio
desequilíbrio climático, pois a ausência dessa mata, ela provoca alterações na temperatura, nas chuvas e na nebulosidade em relação à média histórica de chuva. E essas alterações podem provocar as características clínicas de uma região, podendo alterar. E um outro é a redução da atividade pesqueira, pois o assoreamento, erosão e redução dos níveis de água podem provocar o desaparecimento de inúmeras espécies de peixes. Yara, tem como recuperar as áreas de mata ciliar? Então, Carla, para recuperar as áreas de mata ciliar, temos duas formas. O plantio, em áreas onde houve a retirada da vegetação, deve-se plantar mudas de espécies nativas daquela região. E uma outra é a própria recomposição natural, visto que nas margens, onde a vegetação foi parcialmente destruída, deve-se colocar um cercamento e esperar que a vegetação se recomponha naturalmente. Essas são as duas formas para recuperar as áreas de mata ciliar. Como já foi dito anteriormente, as matas ciliares são importantíssimas para manter o equilíbrio do meio ambiente, e sua conservação depende de nós, uma vez que nós, seres humanos, somos os principais responsáveis pela degradação. Então, Carlinha, eu olhei os últimos vídeos e eu vi que existem métodos que evitam o desperdício de água, como também métodos que evitam a poluição dos oceanos, mas eu gostaria de saber se existem métodos que evitam a degradação dos rios e suas nascentes. Existe sim, Anne. Evitar o pastoreio intensivo é um deles. A criação extensiva de animais em áreas de nascentes é uma das maiores formas de agressão devido ao pisoteio intensivo e constante, que acaba resultando no assoreamento e a extinção de nascentes. Já para preservar os rios, é imprescindível substituir plantas exóticas por plantas nativas. Carla, e o que esse assunto tem a ver? Eu achava que o importante era ter árvores nas margens dos rios e nascentes. Não, muitas pessoas têm esse pensamento, Yara. Entretanto, isso é um mito. Existem plantas exóticas que fazem o oposto. Ao invés de ajudar, diminuir o balanço hídrico, tanto na vazão quanto na concentração de nutrientes. Por isso, é importante fazer uma pesquisa minuciosa da espécie a ser cultivada e verificar como ela se comporta naquele local. Animais nativos, eles também ajudam na preservação, pois atuam como dispersores. Outras estratégias é conservar olhos d'água, que essa estratégia ela consiste em identificar a nascente, cercar para evitar o pisoteio e soterramento, além de limpar a área para não haver o bloqueio do caminho da água e controlar a erosão hídrica, protegendo o solo com a própria vegetação da área. Além disso, também tem o método de nucleação, que consiste em combinar fatores bióticos e abióticos, visando proporcionar condições de nichos de regeneração. Também tem um plantio total de todos os indivíduos florestais, com espaçamento uniforme por toda a área a ser recuperada. Tem também o enriquecimento da biodiversidade com o plantio de espécies nativas, aumentando a diversidade das espécies já existentes naquele local. A regeneração natural, que é criar um ambiente adequado e fértil a fim de facilitar a regeneração das plantas. Além de sistemas agroflorestais, que é um sistema de uso e ocupação do solo em que as plantas lenhosas perenes são manejadas em conjunto com plantas herbáceas, arbustivas e culturas agrícolas, ou integração com animais. Então, galera, por hoje é isso, e espero que vocês tenham aprendido muito sobre conservação dos rios. Aguardem os próximos vídeos. Tchau, tchau!